Bom, o assunto dessa aula é interfaces, tá? Então, para que serve uma interface? Serve para a gente definir um modelo a ser usado por outras classes. Então, para definir uma interface, é simples. Ao invés de class, utilizamos interface. Então, vamos a um exemplo. Vou criar uma interface chamada CRUD, certo? E aqui nós vamos declarar alguns métodos, ou seja, os métodos que deverão ser implementados pelas classes que implementarem essa interface, já que ela serve como um modelo, tá? Então, public function create. Lembrando que a gente não precisa colocar nenhum código de lógica aqui, tá? É apenas o nome do método e alguns parâmetros quando precisar, certo? Então, temos o create, o read, update e o delete. Então, eis aqui um exemplo de uma interface, tá? Então, para implementar essa interface, simples. Vou criar uma classe notícias. E ao invés do extends, que nós utilizamos em herança, agora é implements. Então, nós vamos implementar a interface CRUD. Então, a partir de agora, a nossa classe notícias é obrigada a ter esses métodos. Tranquilo? Se a gente atualizar aqui o navegador, olha só, a classe notícias tem 4 métodos que precisam ser declarados: create, read, update e delete. Então, vamos lá. Public function create. E aqui você vai colocar toda a lógica para criar uma notícia. Certo? Temos o read também. Lógica para ler uma notícia. Temos update. Lógica para atualizar uma notícia. E o delete. E aqui a lógica para deletar alguma notícia, tá? Então, a responsabilidade de criar a lógica, ou seja, o código aqui do método, é da classe que implementar a interface, certo? A interface é como se fosse um contrato no qual as classes que implementarem a interface em questão são obrigados a criarem os mesmos métodos, certo? Se a gente atualizar agora o navegador, não apareceu nada. Lembrando mais uma vez que os métodos das interfaces devem ser públicos, certo? E na interface, a gente só precisa declarar o nome do método e passar alguns parâmetros quando necessário. Por exemplo, aqui no create, eu vou passar o parâmetro data. Se a gente atualizar agora o navegador, olha só, ele já deu um erro. Por quê? Porque a gente implementou a interface CRUD aqui na classe notícias e no método create a gente não passou esse parâmetro data, certo? Então, agora, tudo ok. Tudo ok. Então, basicamente, trabalhar com interface se resume nisso. Não se preocupe agora se você ficar um pouco confuso e não conseguir enxergar uma aplicação real, mas preocupe-se em entender o conceito e mais para frente vocês vão entender na prática, em projetos reais, o uso das interfaces. Tranquilo? Forte abraço, até a próxima aula.